Alô, comunidade, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, às 5 horas da tarde, sempre com as principais notícias do Brasil e do mundo. Dia 3 de dezembro de 2025, quem está chegando mais uma vez com a gente é a Laura Couto. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Tá acabando o ano, hein? Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta, Eduardo Moreira no YouTube. E também boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais parceiros. Deixa seu like, se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Rodrigo. É isso, é muito legal depois a gente acompanhar, né, no nosso vídeo que fica na rede. Eu sei que muita gente assiste ao vivo, mas tem uma comunidade grande que assiste depois o vídeo que fica à disposição. E aí as pessoas colocam ali a sua cidade de origem, às vezes o seu país, né? Muita gente assiste o ICL Urgente também, fora do Brasil e por todo esse imenso país. Eu queria dar boa tarde para você que mora nesse país em que a novela Michele Bolsonaro contra os enteados, né, ganhou mais um capítulo agora. Ela respondeu também aquele blogueiro foragido, o Alan dos Santos. Deu um chega para lá no Alan dos Santos, que achou que ia pisotear a Michele, né, nessa briga entre Michele e os filhos. O Alan saiu em defesa dos filhos, claro, né, como bom puxa-saco de Eduardo Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro. Ele levou um chega para lá da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Daqui a pouco a gente vai trazer mais esse capítulo. A guerra interna ali não tem fim. É a extrema-direita perdida enquanto Jair Bolsonaro segue preso. Bom, foi um dia de desespero mesmo para os bolsonaristas, mas por um outro motivo. Hoje, o ministro do STF, Gilmar Mendes, concedeu uma liminar que altera de maneira profunda as regras do processo de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Resumindo, aquele plano da família Bolsonaro e da extrema-direita de eleger uma grande bancada de senadores para daí tentar aprovar o impeachment do Alexandre de Moraes, do próprio Gilmar Mendes, etc. Isso foi barrado por essa decisão de Gilmar Mendes. Se você não acompanhou, nós vamos explicar direitinho agora para você o que mudou, o que foi que Gilmar Mendes decidiu. Quem chega com os detalhes é a Laura Couto. Rodrigo, mais um dia de derrota para o bolsonarismo, né? Nesse despacho, o Gilmar Mendes afirmou que a forma como o mecanismo de impeachment vinha sendo utilizado representava um risco aos preceitos fundamentais da Constituição, como a separação dos três poderes, a proteção da jurisdição e o funcionamento regular das instituições. O ministro Gilmar Mendes também sustentou que o impeachment passou por uma distorção progressiva. O Gilmar relatou como os pedidos se multiplicaram ao longo dos anos e quase sempre sem uma conexão com o crime de responsabilidade, que teoricamente seria o motivo para afastar um ministro. Segundo Gilmar Mendes, esse movimento criou um ambiente de hostilidade contra o tribunal que transformou o Senado em uma central de recebimento de petições, cujo fim não é um controle institucional, mas uma perseguição política e a criação de constrangimentos públicos indevidos, Rodrigo. E ele tem razão, né? Esse modus operandi do bolsonarismo ao longo dos anos ficou muito escancarado depois de várias declarações falando abertamente em ganhar as eleições do Senado no ano que vem, para assim formar uma maioria de bolsonaristas e conseguir impeachment o ministro Alexandre de Moraes, né, Rodrigo? Essa é a tática explícita dos bolsonaristas. Mas, Laura, sinceramente, eu tenho dúvidas, né? Se o Supremo não vai adquirindo poder demais, né? Agora, numa canetada, o ministro Gilmar Mendes diz, não é mais desse jeito o impeachment de ministro. É do jeito que eu vou dizer como é que é, né? Então, eu entendo, nós não estamos numa situação de total normalidade institucional, o país passou por uma tentativa de golpe de Estado, o Supremo Tribunal Federal está tentando se blindar do golpismo praticado através das instituições, mas não deixa de ser golpe, como observou Gilmar Mendes. Impeachment é para quando há crime de responsabilidade. Se não há crime de responsabilidade, não deveria haver impeachment só porque você não gosta do Alexandre de Moraes. O problema é que esta porta foi aberta no impeachment da Dilma, que foi feito sem crime, porque a direita não aceitou perder as eleições. E naquela época o Gilmar ficou até a favor, né, de derrubar a Dilma. Depois perceberam que a hora que você torce a Constituição para derrubar o PT, a Dilma, o Lula, isso pode se voltar contra todos os outros. E é o que nós estamos vendo no Brasil. O país precisa voltar para uma certa normalidade. Eu sei, parece ingênuo dizer isso,
com os bolsonaristas ameaçando de novo um golpe para derrubar ministro do Supremo. Mas eu acho também que é poder demais o Gilmar Mendes dizer o que pode e o que não pode. Ele, por exemplo, impediu o Lula de assumir como ministro da Dilma na reta final antes do golpe. Se o Lula assumisse, não teria o impeachment. O Gilmar Mendes proibiu numa decisão, numa canetada, como a canetada que ele deu hoje. Então vamos ficar de olho nisso. Pela decisão do Gilmar Mendes, apenas 3 autoridades poderiam apresentar pedidos de impeachment de ministros do STF. O presidente da República, Procurador-Geral da República e a mesa diretora do Senado. A liminar dada pelo Gilmar Mendes é uma liminar, hein? Passa a valer imediatamente, mas precisa ser confirmada ou então revista pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Não precisa nem dizer que o alto escalão do bolsonarismo ficou irritadíssimo e um tanto quanto perdido depois dessa liminar. Toda a tática deles é fazer bancada no Senado para derrubar ministro e dominar o Supremo. Repito, também é algo grave, é um golpismo institucional deliberado e escancarado do bolsonarismo. Nesse momento, a oposição bolsonarista avalia várias manobras para tentar reverter o ato de Gilmar. Difícil, hein, que eles consigam. Teve o Partido Novo querendo emplacar até uma PEC, uma emenda constitucional. Teve parlamentar dando chilique na Câmara por causa da decisão. Nas redes sociais, o deputado Nicolas Ferreira, sempre ele, fez um post falando que a liminar de Gilmar não tem base constitucional. Quem é o Nicolas, né, para dizer isso? Eu não vou ficar lendo muito, mas eu vou ler só esse trechinho aqui, ó. Numa decisão monocrática e sem base constitucional, o ministro resolveu reescrever a lei, restringir direitos do povo e invadir competência do Senado. Choraminga, o Nicolas, que achava muito bonito dar golpe quando era contra a Dilma, né? E continua pregando golpe e defendendo o golpista. Então, é uma luta. A extrema-direita foi derrotada, foi para a cadeia porque tentou dar um golpe e agora está tentando outro via Senado Federal. E o Gilmar Mendes riscou uma linha assim no chão e falou, não, aqui eles não vão passar. O que mostra que nós realmente ainda estamos no fio da navalha nas instituições democráticas ainda ameaçadas pela extrema-direita no Brasil e no mundo. Falando em golpistas, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, demitiu hoje o deputado federal Alexandre Ramagem, foragido nos Estados Unidos. E demitiu também o ex-ministro Anderson Torres. Aí você fala, mas como que demitiu? Demitiu da Polícia Federal. Os dois eram da Polícia Federal, eram dos quadros da Polícia Federal e foram afastados agora oficialmente pelo ministro da Justiça. As portarias que quebram o vínculo, né, oficial de ambos, Ramagem e Anderson, com a PF, a portaria foi publicada no Diário Oficial da União. Laura explica melhor para a gente. Rodrigo, essas demissões, na verdade, era uma questão de tempo, né? A decisão do ministro Lewandowski atende uma determinação da primeira turma do Supremo Tribunal Federal que decretou a perda dos cargos públicos dos réus na ação da trama golpista. E no caso do Alexandre Ramagem, o deputado federal foi diretor da BIM, a Agência Brasileira de Inteligência, no governo Bolsonaro. Já o Anderson Torres, ele é ex-ministro da Justiça, também na era Bolsonaro, e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. E tem mais, a perda do cargo não interfere nos processos administrativos disciplinares contra os dois, Rodrigo. Isso porque, segundo Lewandowski, o desligamento dos condenados e os procedimentos correspondem a 2 esferas distintas, a criminal e a administrativa. Definitivamente o bolsonarismo saiu das páginas de política e entrou para as páginas da polícia, página policial. Mais um, hoje mais um bolsonarista na página policial. Bom, a PF prendeu hoje o deputado estadual Rodrigo Bacelar, do União Brasil, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e um dos principais aliados do governador Cláudio Castro. Por isso que eu digo, é bolsonarista. Na origem nem era, mas se tornou bolsonarista nos últimos tempos. O Rodrigo Bacelar, peça central do jogo dos bolsonaristas no Rio de Janeiro. Está aqui a nossa manchete lá no site do ICL. Presidente da Alerj é preso por suspeita de vazamento de informação na prisão de TH Joias. Ele tentou proteger um sujeito acusado de envolvimento com tráfico. E aí foi preso hoje. Nós vamos trazer os detalhes. O Bacelar é suspeito de ter vazado informações sigilosas da Operação Zargum, que prendeu
o então deputado TH Joias. Esse aqui que está na tela é o Bacelar. Imagine, presidente da Assembleia. E aqui ele aparece numa foto abraçado com o TH Joias. Né? A suspeita é de que o vazamento tenha interferido no andamento das apurações que investigavam a ligação entre lideranças do Comando Vermelho e o mundo político. O TH Joias é acusado de ser, na política do Rio de Janeiro, um representante do Comando Vermelho. E super próximo do Bacelar e próximo também do governador Cláudio Castro. Então não se perca, TH Joias já estava preso. E a polícia descobriu que, pouco antes dele ser preso, o Bacelar, presidente da Assembleia, tentou ajudar, tentou interferir e atrapalhar as investigações para impedir que a polícia encontrasse mais provas na casa do TH Joias. Laura tem mais detalhes. É isso, Rodrigo. Como você comentou, segundo a Polícia Federal, há provas robustas de que o Rodrigo Bacelar teve acesso privilegiado a dados internos da investigação e repassou para terceiros, inclusive o deputado, ex-deputado agora, o TH Joias. De acordo com a PF, o presidente da Alerj teria orientado por mensagens o TH a destruir provas que ligavam ele à prática de diversos crimes. Para quem não se lembra, o deputado TH Joias, ele é acusado de tráfico internacional de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro e fornecimento de armas para a facção criminosa do Comando Vermelho. A investigação também indica que o TH organizou uma mudança de residência antes de ser preso e que o Bacelar estava ciente disso. Os agentes policiais encontraram no celular do TH um vídeo enviado por ele para o Bacelar e nessa mensagem o TH Joias perguntava para o presidente da Alerj se ele podia guardar alguns pertences com ele. E no dia 3 de setembro, Rodrigo, o TH não foi encontrado em casa, os agentes encontraram ele em um outro endereço, na Barra da Tijuca, o que, claro, indica que o deputado pode ter obtido informações e tentado fugir da operação que acabou culminando nele preso. Olha, tem um detalhe importante, o TH Joias trocou de celular na véspera da prisão. Porque foi avisado, né? Apaga tudo, se livra das provas, ele troca de celular. E ele pega o celular novo e grava um vídeo e manda para o Bacelar, presidente da Alerj, mostrando que estava recebendo instruções do presidente da Alerj. E falando, você acha que está tudo bem? Isso aqui eu posso manter? Isso aqui eu guardo? Mostra que os dois estavam agindo de tabelinha na véspera da prisão do TH Joias. Como a Laura mencionou, o ex-deputado TH é acusado de vários crimes. Utilizava o mandato para favorecer o crime organizado, diz a Polícia Federal, intermediando até compra de drogas, fuzis e equipamentos antidrones destinados a facções no Complexo do Alemão. Rodrigo Bacelar foi reeleito presidente da Alerj em 2025. E no início desse ano, o governador Cláudio Castro lançou a pré-candidatura de Bacelar ao governo do estado. Portanto, ele é um sujeito do núcleo do Cláudio Castro. Vamos relembrar, o Cláudio Castro tinha um vice-governador. Cláudio Castro já está no segundo mandato. E ele queria que o Bacelar é que fosse o candidato da turma dele. Aí ele pegou o vice, que não era o Bacelar, era um outro, e mandou para o Tribunal de Contas. Tirou o vice da jogada. E disse, Bacelar, agora o caminho está aberto para você. Então o Bacelar é de confiança absoluta do Cláudio Castro. Cláudio Castro diz que quer combater o crime, mas era amigo do TH Joias, acusado de envolvimento com tráfico, e do Bacelar, acusado de atrapalhar as investigações sobre esse tema. E o momento da prisão do Bacelar, presidente da Alerj, foi um pouco inusitado, a maneira da prisão, não é isso, Laura? É isso, Rodrigo. Para evitar novos vazamentos, a Polícia Federal adotou uma estratégia curiosa para prender o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro hoje. O Bacelar foi convidado para uma reunião que seria realizada na superintendência da corporação, da PF no Rio. Mas ao chegar ao local, o político foi preso, Rodrigo. Essa determinação foi expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Assim, Bacelar, vem cá, reunião aqui na superintendência, precisamos conversar umas coisinhas com você. Ele chegou lá. Não foi o toque, 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 né? Foi assim, venha, venha, venha. E quando ele chegou, esteja preso, meu querido. E foi preso o presidente da Assembleia Legislativa desta forma. Bom, mas hoje a Polícia Federal, num outro estado do Brasil, fez toque, 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 aí sim. No antigo local de trabalho do ex-juiz Sérgio Moro, a PF cumpriu o mandado de busca e apreensão da maior importância na 13ª Vara Federal de Curitiba. Ficou famosa a 13ª Vara porque era a sede da famosa Lava Jato. Então o Moro
à frente da Lava Jato, você sabe, né? O Moro era o juiz da 13ª Vara, comandou todo aquele episódio, aquele sistema de perseguição ao Lula, especialmente, né? O Sérgio Moro, hoje senador, comandou a 13ª Vara por muitos anos. A operação de hoje foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli do Supremo, depois que a 13ª Vara se recusou a entregar documentos requisitados pelo STF. Olha só, o STF quer documentos que estão lá armazenados. E a 13ª Vara foi enrolando, não entrega. Aí o STF mandou a polícia buscar. Busca e apreensão. Segundo o STF, a Justiça do Paraná deixou de atender pedidos reiterados de envio de documentos. E a Laura tem mais detalhes para a gente. Que documentos são esses, relativos a que tipo de investigação, Laura? Rodrigo, essa operação de busca e apreensão na 13ª Vara de Curitiba teve como objetivo localizar papéis, mídias e materiais ligados ao inquérito que apura as acusações feitas pelo ex-deputado estadual Tony Garcia. Ele é delator da investigação desde 2023. O Tony Garcia afirma que atuou como um agente infiltrado em investigações conduzidas pelo Sérgio Moro no caso do Banestado, Rodrigo. Ele acusa o Moro de ter ordenado gravações clandestinas e ações de espionagem, inclusive o monitoramento de autoridades com foro privilegiado. O Garcia relatou que parte das provas estariam armazenadas na 13ª Vara. As acusações também, Rodrigo, claro, reacendem o debate sobre procedimentos adotados na Lava Jato, que já foi alvo de várias decisões judiciais que anularam atos, inclusive a prisão do presidente Lula no caso Triplex, né? O Sérgio Moro negou todas as acusações e a defesa do senador ainda afirmou que não teve acesso ao inquérito. Se você assim não acompanha tanto, o Tony Garcia já deu várias entrevistas aqui para o ICL. A Laura falou aí, mas eu vou só reforçar. O Tony Garcia era um deputado do Paraná. Ele foi investigado pelo Sérgio Moro naquele caso do Banestado antigo. E aí o Sérgio Moro, segundo diz o Tony Garcia, ofereceu para ele o seguinte, eu dou uma aliviada para você se você passar a trabalhar como uma espécie de araponga, de espião, para mim. E diz o Tony Garcia que o Sérgio Moro o obrigou a grampear gente importante, inclusive desembargadores. Isso ele já contou aqui ao vivo no ICL. Então, é uma acusação gravíssima de que ele era obrigado a ser um araponga do Sérgio Moro. E o que ele diz? As provas do que eu fiz e eu agi de maneira ilegal a mando do Moro estão guardadas nos arquivos digitais da 13ª Vara. É gravíssimo. Vamos ver se ainda estavam lá, né? Porque provavelmente apagaram isso tudo, deram um jeito de sumir com estas provas. Mas, de qualquer maneira, se ficou algum vestígio, a Polícia Federal deve ter encontrado hoje. O Moro certamente está preocupado com isso. Vamos trazer agora mais um capítulo da novela da extrema-direita envolvendo a personagem Michele Bolsonaro, a madrasta. Dessa vez, ela apareceu rebatendo críticas do blogueiro foragido Alan dos Santos. Sabe quem que é o Alan, né? Aquele que era muito amiguinho dos filhos do Bolsonaro, fugiu para os Estados Unidos. Ele teve uma fala grosseira dia desses, né? Quando a Michele foi para o Ceará e disse que não queria aliança com o Ciro, o Alan dos Santos atacou a Michele. Vamos relembrar aqui o que disse o Alan dos Santos num programa do canal dele. Olha só, olha o que ele disse, abre aspas. Michele não tem aval dos filhos para estar falando o que ela está falando. Ela não estava quando o Bolsonaro foi preso. Ela está viajando o Brasil como se o Bolsonaro já estivesse morto. Ela está cagando, né? Ele disse, desculpem, mas ele falou, está cagando para o Bolsonaro e nem o Tarcísio tem interesse na Michele, afirmou o Alan dos Santos. Ele fez um ataque pessoal, violento, dando a entender que a Michele está nem aí para o Bolsonaro. E aí, a Michele respondeu. A Laura Couto traz pra gente a resposta da Michele nessa novela, Laura. Rodrigo, em resposta à ex-primeira-dama, que é a protagonista, né, dessa nossa novela, ela publicou uma nota afirmando que o Alan dos Santos não é próximo da família Bolsonaro para fazer uma afirmação desse nível. A Michele afirmou o seguinte, abre aspas, Alan não conhece a nossa rotina, não sabe como a nossa vida virou de cabeça para baixo, muito menos compreende o meu papel como mãe, esposa e presidente do PL Mulher. Além disso, a Michele afirmou que está sempre em concordância e é validada pelo marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e que respeita a liderança dele. Rodrigo, tá ficando bom, mas não tão bom quanto a novela das 9, né? Tá faltando um pouquinho ainda. Olha, pessoal, se você acompanha aqui os programas do ICL,
né? E se você gosta, você quer ajudar que essas notícias e a nossa análise, a nossa opinião circule cada vez mais, ajuda também a conta do ICL Notícias a bater em 1 milhão de inscritos no Instagram. Você pode seguir @ICL Notícias no Instagram. A gente já está quase lá, falta um pouquinho só. Se você nos acompanha e ainda não é inscrito, fica aqui o convite, se inscreva e ajude também a conta do ICL. E o ICL agora tem a equipe de redes que produz muitas vezes conteúdos exclusivos para as redes, além do material aqui dos programas jornalísticos. Fica aí o convite para você. Vamos retomar aqui o nosso noticiário, agora falando do presidente Lula. Atualizações sobre a conversa entre Lula e Donald Trump. Em entrevista à TV Verdes Mares de Fortaleza, o Lula está lá no Ceará, né? Ele disse que no telefonema para Trump chegou a sugerir ao líder norte-americano para começar a prender criminosos brasileiros que estejam escondidos nos Estados Unidos. Tem criminosos de todo tipo lá, de traficante, mas também lideranças que se dizem políticos, mas estão agindo de forma criminosa. Mas vamos ver o que o Lula disse nessa entrevista para a TV Verdes Mares. Eu fiz questão de dizer para o Trump, vamos combater o narcotráfico, vamos começar pegando brasileiros que estão aí. Nós temos o maior traficante de combustível do Brasil que mora em Miami. Acho que ele se referia ao Ricardo Magro, da Refit. Eu disse ao presidente Trump, a gente não precisa utilizar armas, a gente precisa usar a inteligência. Então o Lula se aproximando do Trump, né, nessa retórica do combate ao crime internacional. E o Lula falou mais, né, Laura? Teve mais falas importantes nessa conversa com o Trump, né? Rodrigo, nesse telefonema, o Lula também conversou com o Trump sobre a situação da Venezuela. O presidente brasileiro falou sobre a preocupação dele com a escalada da tensão entre os dois países e reforçou que o Brasil já vinha fazendo movimentos para tentar conter o conflito. O Lula também reforçou a disposição para atuar como um facilitador de diálogo entre o Trump e o Maduro. Mas, do outro lado, o líder norte-americano fez um jogo duro. Rodrigo, ele não se manifestou nem positivamente nem negativamente sobre o tema. No final, o Lula avaliou a conversa com o Trump como muito boa e disse que há 2 Trumps diferentes. O da televisão, que é muito nervoso, e o da conversa cara a cara, que é outra pessoa. Outra pessoa, vai nessa. Lula, deve ser outra pessoa mesmo, porque o Trump da televisão, como disse o Lula, continua perigosíssimo para a estabilidade mundial. A verdade é essa. O Lula quer aí vender uma imagem de que está conversando, e está mesmo com o Trump, isso é positivo para o Lula, mas o Trump continua sendo um sujeito perigoso para quem mora nos Estados Unidos e para quem mora aqui na América do Sul. Esta semana, o presidente dos Estados Unidos fez uma das falas mais escandalosas sobre o conflito com a Venezuela, que não é um conflito, é uma ameaça. Ameaça de invasão e de interferência imperialista. Olha o que disse o Trump. Eu quero que esses barcos sejam eliminados e, se preciso, vamos fazer ataques terrestres, assim como fizemos no mar. Essas pessoas mataram mais de 200 mil pessoas nos Estados Unidos no ano passado. De onde ele tira esses números, gente? E esses números estão baixando. Ele está se referindo ao tráfico, né? Como se o tráfico não fosse um problema de saúde pública pela doença social do capitalismo em crise nos Estados Unidos. A culpa, então, é da Venezuela, porque tem muita gente usando droga nos Estados Unidos. Tem a dó, né, Trump? Estão baixando os números porque estamos fazendo bombardeios aos barcos e vamos começar a fazer esses ataques por terra também. É uma maneira de dizer, vou interferir, vou invadir a Venezuela ou a Colômbia, seja lá o que for, né? O Trump afirmou que os ataques, aliás, não se restringem somente à Venezuela. Nós temos um trechinho do vídeo. Vamos ver, vamos lá. Any country, or if we think they're building mills for whether it's fentanyl or cocaine. I hear Colombia, the country of Colombia, is making cocaine. They have cocaine manufacturing plants, okay? And then they sell us their cocaine. We appreciate that very much. But yeah, anybody that's doing that and selling it into our country is subject to attack. So not necessarily just Venezuela? No, not just Venezuela, no. Venezuela's been very bad. Venezuela's been really bad in something else, probably worse than most, but a lot of other people do it too. They would send murderers into our country. They would empty their jails into our country. They sent people into our country that we don't want. They sent their drug dealers and their drug people into our country. They sent people from their mental institutions into our country, and we're getting them out. That was bad. That was real bad. And they also sent drugs. Ele repete aquela história de que não, eles estão mandando bandidos de lá para cá.
estão mandando os bandidos deles para cá e nós temos que eliminar essa gente, sem prova, sem nada. É uma maneira deles se livrar do problema. Repito, nas grandes cidades dos Estados Unidos, em muitas delas, é visível que é uma sociedade doente, né, como em muitos lugares no mundo ocidental. E a culpa não é dos colombianos nem dos venezuelanos, viu, Trump? Mas ele tenta, né, encontrar um inimigo para tentar justificar essa situação. Bom, vamos voltar para o Lula. A gente falou do Lula conversando com o Trump, mas o presidente fez um discurso forte, importantíssimo, de ontem para hoje, sobre a questão da violência contra a mulher no Brasil. Vocês têm acompanhado o número de casos de violência absurda contra a mulher. A fala do Lula foi forte, emocional e foi dirigida aos homens. Vamos acompanhar. Eu acordei domingo para tomar café e no café a Janja começou a chorar. De noite, vendo o Fantástico, a Janja voltou a chorar. Ontem, ela voltou a chorar. E hoje, no avião, ela pediu para mim: ô Lula, assuma a responsabilidade de uma luta mais dura contra a violência do homem contra a mulher no planeta Terra. E essa não é uma tarefa só da escola, é nossa, homens. É preciso que haja um movimento nacional dos homens contra os animais que batem, que judiam e que maltratam das mulheres, que estupram filhas. Essa semana teve um cara que pegou 2 pistolas na mão e descarregou a pistola contra a mulher. Teve um outro que matou a mulher grávida com 3 filhos, tocou fogo na casa. Teve um outro que atropelou a mulher e arrastou ela 1 quilômetro. Essa mulher vai sobreviver com as 2 pernas amputadas. Importante a fala do presidente Lula se manifestando. Isso não é uma questão das mulheres, é uma questão da sociedade brasileira e especialmente dos homens, nós, né? Então, tem que ser dito, os homens têm que se pronunciar. Quem é contra essa, enfim, esses números, esses casos, esse crescimento da violência contra a mulher é algo que preocupa demais. Bom, mais uma notícia de mamata bolsonarista, dessa vez o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. Olha, a notícia de que ele emprega no gabinete uma ex-diarista com salário de R$31 mil, só que ela não aparece para trabalhar lá, não. A funcionária se chama Adina dos Anjos Cajueiro e está na equipe do bolsonarista desde 2023 como assessora parlamentar. Mas o pulo do gato é que, ao ser procurada pelo portal Metrópolis, no gabinete de Seife, em Brasília, né, a equipe diz que não sabe quem que é. Não sabe quem é essa mulher, né? Isso tem nome: funcionário fantasma, né? O Metrópolis pediu o registro de ponto da Adina, mas o gabinete dos senadores informou que ela era dispensada de bater ponto com controle biométrico. Procurada para esclarecer sobre o emprego no Senado, Adina Cajueiro disse que é alocada em missões externas. Fica aí mais uma denúncia contra os bolsonaristas. Eu vou rapidinho aqui uma nota, gente. Ministros do governo federal anunciaram que são contrários ao parecer do deputado Luiz Gastão sobre redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais. O relatório prevê redução da jornada, mas não prevê o fim da jornada 6x1. Você entendeu o truque? Né? Diminui o número de horas semanais, mas mantém a escala 6x1. O Planalto disse que não aceita. Os deputados adiaram a votação desse projeto. Caso a matéria seja aprovada, ela será levada, ela primeiro vai passar por uma comissão, depois vai ser levada para a CCJ, depois para o plenário. É um longo caminho, mas o governo está contra esse modelo aí que está para ser votado lá no Congresso. Laura, obrigado mais uma vez pela parceria aqui nas atualizações de notícia no ICL Urgente. Valeu, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. Vem o N2 com a Roberta Garcia, o Chico Sá, daqui a pouco eu estou por lá. Antes, um último recado aqui para você. Na semana passada, nós tivemos um dia super importante aqui, o lançamento da pós-graduação Teoria Crítica da Sociedade. Então, eu faço mais uma vez o aviso, seguem abertas as inscrições para a pós-graduação, que tem professores de primeiríssimo time, né? Nancy Fraser, Vladimir Safatli, Gessé Souza, Márcia Tiburi, Elia Jabur, entre muitos outros. É uma pós-graduação, uma parceria do ICL com a FESP, Faculdade Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Você pode se inscrever digitando iclurgente.com.br para participar desta pós-graduação. Fica aí o convite. O ICL Urgente volta amanhã
Fique com as notícias e atualizações do N2. Valeu, gente. Quando a primeira turma da pós Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História começou, a gente não imaginava, mas estava construindo um dos movimentos mais potentes de formação crítica do país. Foram mais de 5.000 alunos matriculados em 2025. A pós-graduação do ICL, em parceria com a FESP-SP, se transformou em um projeto revolucionário e transformador no Brasil. E o mais impressionante é que todos passaram a enxergar o Brasil de uma outra maneira, com método, com contexto, com profundidade. No dia 14 de dezembro, num domingo, às 8 horas, vamos abrir a nova turma de 2026 e as inscrições com condições exclusivas de lançamento. Essa é a sua chance de fazer parte dessa revolução no pensamento brasileiro, ao lado dos maiores intelectuais do nosso país. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.